e pedir para ela adicionar os demais. Ok. Então o pessoal já vai entrando e a gente vai caminhando. Hoje, o objetivo nosso, né? Ainda bem que estamos tendo conexão aqui, está funcionando até agora, o pessoal está lá em casa, tá podendo nos acompanhar, né? Eu costumo gravar, né, essas aulas. A gravação é o único objetivo, para que a gente não perca o fio da meada. Quando chegar a época de prova, essas questões assim, a gente sabe onde a gente foi, o que a gente realizou, e eu disponibilizo essa gravação, entendeu? Eu vou transmitir aqui para vocês a, a página do blog que eu crio para essa disciplina, né? E a partir daí a gente vai mostrando para vocês como que funciona essa questão. Deixa eu falar isso aqui. Então, o blog, né, o endereço que eu postei lá no grupo lá, que vocês vão entrar nesse grupo, depois a gente replica lá para vocês todos, é investimentos caiomaluf.blogspot.com. Isso aqui tá uma... E aí, né, a gente vai... Eu tenho aqui, o primeiro item aqui seria quem sou eu, né, qual que é o meu mini currículo, a trajetória que eu desempenhei para poder estar ministrando essa disciplina até aqui com vocês, né? E de forma assim bem sucinta, né? Eu sou graduado em filosofia pela Universidade Católica, né? Eu sou de Goiânia, de Goiás. Então eu me graduei em 2007. E no mesmo ano de 2007, eu já entrei numa outra graduação de teologia, né? Eu estava num contexto religioso católico, fui fazer teologia no meio do ano. No início do ano, na verdade, eu ainda estava terminando filosofia, comecei a teologia e comecei a disciplina que me trouxe até aqui. Eu fui para especialização lato sensu na Universidade Salgado de Oliveira, onde eu estudei gestão financeira e controladoria, né? Então, na verdade, desde 2004, eu já exercia a função de administrador financeiro de um convento religioso. Então, na época, né, a gente administrava um montante de cerca de 15 mil reais, né, mensais, isso ainda em 2004, né? E cerca de 20 pessoas habitavam o convento, né? Então, tinha funcionários, tinha despesas com educação, uma série de coisas, então eu já fazia esse trabalho. E gostava muito desse trabalho. Só que não tinha a devida qualificação para isso. E daí eu estava no impasse. Eu tinha que fazer a graduação que eu estava fazendo, né? E eu não estava muito com condições de estudar contabilidade, estudar administração, enfim. E aí eu busquei a via mais tranquila para aquele momento foi fazer especialização, né? E aí eu fui perguntar para o pessoal da coordenação daquele curso, né? Se eu era da área de humanas e ia fazer um curso na área de negócios, etc., né? Como é que seria? Ele falou, não, se você souber ler, aqui a gente resolve o seu problema, né? Eu falei, então, vamos acreditar nisso aí. E eu fui para o curso, né? E fui com muita vontade, mas com muita dificuldade. Porque, por exemplo, a primeira aula que eu tive foi contabilidade. E o professor chegou, contabilidade avançada. Né? Aí você vai tomando uma noção da situação. Eu pensei, cadê a básica, né? E ele começou, falou algumas coisas, né? E já entregou um plano de contas de uma empresa, né? E aí falou assim, façam a DRE dessa empresa. Façam a DRE dessa empresa. E eu fiquei desesperado, porque eu nem entendi que sigla era essa, né? Aí eu perguntei ao colega, o que é para fazer? Ele, a DRE, legal, ótimo. E aí ele percebeu, esse colega meu percebeu que eu estava muito fora daquele contexto, né? E aí foi explicar, não, separa aqui, o que esses 20 variáveis, separar aqui, aí eu fui aprender, o tempo
professor atacando. E aí, eu já fui falar com o professor, que a aula começava 8 da manhã, terminava 6 da tarde, tinha um intervalo de almoço. Aí, à tarde, eu perguntei ao professor, eu estou meio assim, cheguei aqui, eu não sou da área, e o que eu posso fazer? Ele me deu uma lista de autores, né, de contabilidade introdutória, né? E aí eu passei lá no shopping, na Saraiva, já comprei algum daqueles livros, né? E foi uma semana estudando todo dia à noite, lendo aqueles livros e aprendendo os demonstrativos contábeis, né? Aí balanço patrimonial, demonstrativo das mutações do patrimônio líquido, a própria DRE, né? E eu cheguei já no final da semana um pouco mais tranquilo quanto a isso, e aí eu me apaixonei com a disciplina. Depois de várias outras disciplinas, planejamento estratégico, mercado de capitais, a própria controladoria, auditoria contábil, mas o meu TC foi em quê? Contabilidade para instituições eclesiásticas, né? Para fazer lá o balanço patrimonial, investimentos, né? E aproveitamento daquelas vantagens que temos legal, né? Vantagens legais que temos para instituições religiosas, a questão da isenção de IPTU, enfim, uma série de questões fazendo um plano de negócios mesmo para a instituição religiosa. E foi a minha paixão naquele momento lá. Continuei na função de administrador financeiro daquela instituição por um tempo ainda. E depois o que acontece? Eu saí daquele contexto e vim ser professor no Estado, né? Vim ser professor no Estado e aí meio que apagou, sabe? Uma formação que eu tive lá, tá? Trabalhei um pouco com isso e adormeceu, né? Na minha história. E agora, há pouco tempo, né? Comecei com os projetos na escola de tempo integral de empreendedorismo, né? Fiz um projeto de pesquisa com os lá analisando a questão de consumos e incidência de impostos e taxas e etc. na conta de energia. E aí foi retomando essa coisa gradativamente, até que esse semestre passado aparece essa disciplina para a gente trabalhar. Então foi meio que um recordar, um reviver, um retomar, né, de uma série de questões ligadas a essa formação que eu tive lá no ano 2008 e 2009, né, e que foi muito rico para mim, e agora eu estou tendo essa oportunidade aqui com vocês de continuar um trabalho nessa perspectiva. Certo? Então, com isso aqui, pessoal aí em casa, tá tudo bem? Só dá um joinha para mim, por favor, ou fala alguma coisa. Tudo certo. Tranquilo, então. O Nélio foi aluno nosso lá do Ariston? Tudo, Caio. Ah, tá. Bom rever aqui. Então Bom a gente rever você acaba. também. Oi? Bom rever você também. Ah, que bom. Então, a gente vai ter essa oportunidade de estar aí se manifestando durante esse percurso, né? Eu acho que é um pouco assim engessada a turma aqui online, a turma aqui na sala e tal, mas a gente vai chegando no ponto lá. Eu acho que o Igor também foi meu aluno já, né? É que estou reconhecendo agora de máscara só por enquanto essas pessoas, né? E o mais, assim, eu quero, com essa apresentação minha, dizer que eu estou à disposição, né, mesmo offline, né, mesmo não aqui presencial, não sempre online, mas à disposição para ajudar naquilo que for preciso, né, na hora de fazer essas leituras. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre eu, né, sobre a minha pessoa? Meu nome é bem comprido, né? Caio José Silva Maluf Franco. Eu vou completar mais uma informação, né? Eu disse para vocês que aí voltei a dar nessa questão. Fiz a graduação, fiz a especialização. Quando eu fui em 2010, eu entrei no concurso do Estado para ser professor de filosofia do Estado, né? Então, trabalho aqui em Porá desde lá, desde 2010. Em 2016, eu concluí o mestrado, né? Fiz na Universidade Federal de Jataí, né? E o meu programa é em educação, né? Só que a minha análise, a minha investigação é valorização do professor do Estado. Então, eu fui vasculhar tudo quanto é lei do Estado que diz respeito a valor e forma que compõe o salário do professor, né? E no ano passado eu entrei no doutorado em educação também e continuo a mesma pesquisa, continuando a questão de o que compõe o salário do professor. Então, interessante que ontem eu passei a tarde toda coletando dados, né? Sabendo de todos os professores que tem no Estado, funcionário do Estado, e qual que é a média de salário deles durante esse ano que passou, de agosto do ano passado até
até esse mês de julho, né? E assim, umas curiosidades. Você tem noção de quantos funcionários tem no Estado? O Estado ele emprega pessoas, né? Médico, professor. Quantas pessoas? Você tem uma ideia de quantas pessoas tem funcionário público do Estado de Goiás? Funcionário do governo de Goiás. É só a população de Rio Verde. 160 mil pessoas. Né? 160 mil pessoas. Só na Secretaria de Educação são 80 mil pessoas. 79 até 81 mil pessoas e fica variando aí durante o ano. Um contrato temporário que sai, alguma coisa nesse sentido aí. Então é gente mais da conta, né? O orçamento, né, para fazer o pagamento dessas pessoas chega a 1,5 bilhão de reais. O Estado só para pagar salário para as pessoas, né? Mas assim, isso para o Estado, né, é dinheiro pouco, né? Porque a arrecadação só de ICMS que o governo tem é de 5 bilhões, né? 5 bilhões, além das outras arrecadações que tem. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque está no campo da minha pesquisa, né? Essa questão financeira, orçamentária, mas é claro, eu trabalho mais Estado, né? Setor público. E aqui essa disciplina já caminha um pouco mais para a questão. Agora já apresentando a disciplina, tá, gente? Já caminha um pouco mais para a questão relativa à economia, né? Vocês vão entender essa disciplina como um ponto de encontro de relatórios contábeis, a começar pelo fluxo de caixa, né? O primeiro de toda a informação que eu tenho, vocês já sabem sobre isso, né? Sabem montar o fluxo de caixa? Sim ou não, gente? Vocês entenderam a pergunta? Vocês sabem fazer fluxo de caixa? Ou mais ou menos, ou ainda não? Pessoal, o que significa o silêncio? Fluxo de caixa é muito simples. Assim, desculpa, eu não estou falando muito simples no sentido... Não, mas é só aquela noção simples. Ano 1, entrada, saída, saldo. Ano 2, entrada, saída, saldo. Ano 3, tal, só essas questões. Primeira coisa, porque qualquer negócio tem um investimento inicial e depois tem os retornos, né? Tem os retornos. No final das contas, eu vou fazer a análise desse retorno. Só que essa análise desse retorno tem que ser aplicado às variações do valor do dinheiro no tempo, né? Aí vamos aplicar a taxa, aplicar as taxas aí, tanto a taxa de juro, né? Taxas que, por exemplo, pode ser aquela variação aí da Selic ou variação do CPC, né? Enfim, algumas taxas que tem que ser analisadas. Quem é que preocupa-se com isso? O pessoal da economia, né? O economista se preocupa com isso. Então, nessa disciplina, nós vamos precisar do entendimento contábil, escriturário da contabilidade, a tomada de decisão da administração, do administrador, né? E do conhecimento do economista, para saber a análise de conjuntura, a verificação aí do mercado, da formação de preços e das operações próprias da empresa, entendeu? Então, consegue verificar esses três campos? Entendeu, gente? Então, a questão escriturária, contábil, dos relatórios mesmo do contador, com o poder decisório do administrador e também a questão relativa ao saber, né? A análise de viabilidade econômica que o economista precisa saber, né? A questão aí de valor flutuante do dólar e outras coisas mais que nós temos que pensar em uma empresa, né? Na tomada de decisão. O investimento, né? O investimento é quando eu tenho um dinheiro e vou investir, né? Eu vou investir naquele negócio. Por quê? Por qual finalidade? De participar naquela produção daquele negócio, né? O dono da empresa, ele precisa captar recursos para que a empresa funcione. Às vezes ele põe dinheiro dele, né, para a operação, compra uma máquina, compra insumos, aluga um galpão maior, sei lá o quê, para ele, então, produzir um pouco mais.
E aí, no final das contas, não é uma simples relação entre gastos, né, e faturamento para ver um lucro. Mas também, um dos elementos utilizados é o valor investido. E esse valor investido tem que ser retornado. E ele tem que sobrar, né? Ele tem que sobrar. Ele nem é contabilizado no lucro, ele sobra como devolução da utilização daquele dinheiro para aumentar a produtividade daquela empresa, né? Então, é nesse sentido. Então, ao passo que o dono da empresa, que precisa do dinheiro, ele vai buscar financiamento, fontes de financiamento. O banco, que tem o dinheiro, ele é um investidor. Então, ele está pegando o dinheiro dele e está te dando o dinheiro para que você use esse dinheiro, aumente a sua produtividade, você tenha seu lucro e devolva o dinheiro para o banco, mas com todos os ganhos, né, todo o custo do capital que foi, então, te emprestado. Né? Então, eu quero dizer para você que o investimento ele tem dois pontos de vista. O ponto de vista de quem entrega o dinheiro para ser utilizado e o ponto de vista de quem pega o dinheiro para utilizar. Quem pega o dinheiro, esse dinheiro custa alguma coisa para ele. E esse custo é contabilizado na forma de juros, né? De juros aí, que se coloca essas taxas. Isso eu quero dizer porque uma das primeiras elementos que nós temos que aprender e nós precisamos estudar bastante é a matemática financeira, né? Vocês lembram que estudaram matemática financeira no curso já, né? Então, vocês lembram bem e precisam lembrar. Então, se não lembra muito bem assim, dá uma saída. Quando sair daqui, dá uma olhadinha lá, o que é um valor presente, o que é um valor futuro, né? O que é juro, o que é juro sobre juro. Dá uma olhadinha nesses elementos aí, para a gente poder aplicar aqui, né? Quando aparecer os exercícios e as análises que a gente precisa fazer. Certo? Então, com isso, eu vou colocar aqui. Então, vocês viram que a postagem aqui no blog, né? Tem essa página inicial. A cada aula eu vou acrescentando, né? Desculpa aí o foco desse data show, mas veja aqui o blog, aula 1, que é essa aula que nós vamos verificar aqui hoje, certo? E aqui mais embaixo, você encontra aqui, olha, identificação da disciplina e mais embaixo a minha identificação. Aqui na minha identificação, lá no final tem meu contato, etc. Mas a gente já está no grupo do WhatsApp, aí já tem esse contato. Ok? Então, veja aqui, ó, identificação da disciplina. É uma disciplina aí que vai, a professora acabou de dizer, que vai não só oitavo período, mas tem algum remanescente do oitavo período que vai fazer agora, sétimo e sexto período. Então, já vai ser um aproveitamento aí bom de turmas, né? O nome da disciplina: Análise, Elaboração e Avaliação de Projetos de Investimentos. Ela tem uma carga horária total de 60 horas, né? Isso significa que seria 3 horas por semana, né? 3 horas aqui. Como a gente tem aí algumas atividades que você faz no AVA da FAI, então vai estar lá o que refere-se a 40 horas. E a gente vai ter aqui 20 horas. Então, nós teremos 20 encontros de 1 hora cada encontro. Então, conforme o horário, das 20 horas até as 21 horas, toda segunda-feira, né? Até dezembro. Então, aqui, a identificação minha, né, a graduação, a especialização e a última titulação que eu tenho. E aí, agora vamos olhar aqui, e aqui a gente já vai abrir para uma análise aqui daquilo que vocês já sabem, daquilo que vocês já fazem, e aí eu queria que vocês fossem muito sinceros. Dizer, professor, eu não sei por onde passa isso. Ainda não falei, ainda não falei. Calma. Então, porque se você for sincero comigo e disser, não, professor, isso aí eu não sei, não. Aí a gente já, no momento de só usar, a gente, não, vamos explicar melhor, vamos tentar entender um pouco melhor, né? Para a gente poder aplicar isso aí. Mas o que faz parte aqui do conteúdo, né? Da ementa, do resumo do que aquilo que a gente precisa estudar nessa disciplina. Então, entender, olha, conceito, conteúdo e natureza, certo? Então, sobre de quê? Projeto de investimento. Então, vamos pensar. Projeto de investimento vai ser na forma de um documento, né? Vamos pensar aqui o projeto na forma de um documento. Eu preciso de pensar um investimento.
Qual que é o conceito de projeto de investimento? Isso eu queria que vocês daí já pensassem também, gente, o pessoal que está em casa, e fosse manifestando aí para a gente, por favor. Né? Eu sei o que é um projeto de investimento? Isso é o campo do conceito de projeto de investimento. Eu sei o que é um projeto de investimento? Ou essa é um assunto que eu estou ouvindo agora? Já seria planejamento? Sim, sim. Já tem passado. Você sabe por conta própria ou sabe porque você estudou no curso de contabilidade? Mais por conta própria. Certo. Foi bem tempo. Então, por aqui, no curso, você não se lembra, vocês. Estou falando todo mundo aqui, você que está em casa também. Vocês, no Eu não curso, me vocês lembro, não... professor. Oi? Eu não me lembro. De ter estudado alguma coisa especificamente sobre isso. Sim. Certo. Tudo bem. Então, nós temos que trabalhar um pouquinho sobre esse conceito de projeto de investimento. E da mesma forma, qual que é o conteúdo? O que tem nesse projeto de investimento? Né? O que tem lá dentro? Na verdade, não existe um documento padrão, como, por exemplo, um TC. O TC você tem que ter lá capa, contracapa, índice, dedicatória, você tem que ter aquelas coisas todas lá. No projeto de investimento, não necessariamente tem que ter, não existe um padrão. O projeto de investimento é um documento que você elabora da seguinte forma. Então, a primeira coisa, não existe essa questão. Mas existe uma série de elementos que precisam ser considerados. Sabe? Elementos que precisam ser considerados ao analisar a possibilidade do investimento, a rentabilidade do investimento, o tempo, né, o prazo que isso aí vai acontecer, bem como também a viabilidade econômica para aquele investimento. Entendeu? Então, aí os elementos do conteúdo. É uma coisa que a gente não acha e o pessoal não tem a mínima vontade de publicar. Entendeu? As empresas grandes fazem muitos projetos de investimento o tempo todo quando abre, por exemplo, o capital. Abre no mercado de ações, por exemplo, ou vende debentures, que são títulos, né, que você compra daquela empresa, você continua participando de alguma forma naquela empresa, mas são coisas secretas, porque isso aí é plano de estratégia de negócio da empresa. Entendeu? Então, no máximo, ela vai publicar para o investidor ali, ou ela vai mostrar lá no banco, porque aquele projeto de investimento vai avalizar o crédito da empresa junto ao banco, entendeu? Então, são documentos muito bem guardados. Isso aí é o pulo do gato dos administradores de empresas. Então, a gente não vai achar um documento desse e não vai, assim, de fato, nos basear. A gente vai criar algum documento nesse sentido aí. E bem como a natureza dos projetos de investimento. Então, tem projeto de investimento que é a busca de financiamento mesmo, né? Eu estou precisando de dinheiro, alavancar minha empresa, alavancar minha produção, e vou atrás. Olha, uma coisa interessante, vocês já assistiram aquele Shark Tank? Shark Tank. Eu acho que não sei se é SBT. Aquele é um programa, tanque de tubarões, né? Em português. Dá uma assistida, você procura aí no YouTube, no Facebook, eu acho mais no Facebook. Então, ou seja, a pessoa chega ali com uma proposta, né? Eu tenho aqui, eu produzo, por exemplo, controle de portão, né? Só que esse controle de portão ainda mede a temperatura, ou seja, eu estou inventando um produto, né? E aí eu estou aqui vendendo tantos, né? Estou com faturamento X, mas se eu alavancar aí, tipo, 200 mil reais, eu vou vender muito mais, né? E eu te ofereço, se você tem 200 mil reais para me investir numa empresa, eu te ofereço 20% da empresa, por exemplo, né? E assim tem as análises, né? Então, o investidor é um sujeito oportunista. O investidor ele não vai trabalhar, ele vai oferecer o dinheiro dele, né? E vai ter a garantia, a lucratividade da produtividade, utilizando-se da criatividade, do empreendedorismo de uma certa pessoa. Só que esses investidores, eles sabem muito bem dos negócios, né? Ele pode não entender daquela produtividade específica, mas ele sabe de negócio. Ele sabe o que é uma conjuntura econômica, né? E aí, assim, sabe, assim, ele deveria saber pelo menos, né? E se ele tem tanto dinheiro, normalmente ele está aplicando muito bem o dinheiro dele, porque senão ele estaria já com esse dinheiro perdido por aí, né? Então, questões, olha, que faz parte dessa análise. Estudos de mercado, né?
Aí, tá vendo? É uma questão bem economia mesmo, né? Desenho e análise da viabilidade econômica do produto. Considerando o quê? Formação de preço, formação de mercado, né? Eu estou produzindo um produto aqui, mas os consumidores estão aqui. Ou eu vou ter que pegar esse produto e levar para Goiânia para vender lá? E aí? Compensa pagar esse frete até Goiânia? Ou por que que eu não levo a minha fábrica lá para Goiânia logo de uma vez? Entendeu? Então são esses estudos e ideias que são postas que o administrador tem que tomar a devida decisão e analisando conforme isso aí. Não sei se vocês lembram, eu conheci um rapaz, ele fazia tinta ali na saída para a Barra do Garfo, Parenópolis, ali, antes de chegar no IF, do lado esquerdo. Antes do trevo, do lado esquerdo, tinha uma fábrica de tinta ali. Vocês lembram de ver essa fábrica há uns 3 anos? Há uns 3 anos ele estava lá. Aí, esse mesmo sujeito, ele comprou aquela comida japonesa ali, perto da Cicarelli, da pizzaria ali, perto do ferro de Devassi, né? E aí eu tava vendo, mas você parece sumiu daqui? Não, eu levei minha fábrica para Trindade. Eu falei, mas por quê? Por quê que levava? Não, porque agora, só o fato da minha fábrica ser lá em Trindade aumentou minhas vendas em Porá em 70%. Ou seja, a mesma fábrica só levou para lá. Só que o mercado aqui, o próprio pintor da cidade, não, essas tintas daqui mesmo não presta, não. Agora, essa aqui é boa, veio lá de Trindade, é perto de Goiânia. Entende como é que é a mentalidade Isso aqui na questão da formação de mercado. Né? A formação de mercado. E aí tem toda uma questão de credibilidade que se cria, né? Questão de marketing, questão de publicidade, propaganda envolvida, né? São uma série de elementos que precisam ser considerados no que se refere aí a colocar esse produto, formar o seu mercado, né? O mercado consumidor e oferecer o produto aí. E algumas questões que têm a ver com o preço social e avaliação ambiental. Então, isso tem, historicamente, né? Vocês lembram das suas aulas de história? Revolução Industrial. Então, quando o pessoal na fábrica saía aquela fumaça lá, a fumaça sumia. E eles observaram, não, então, acabou. Essa fábrica não é problema para ninguém. A fumaça vai, some, né? Mal eles sabiam que, na verdade, não tem para onde ir. Nós estamos dentro de uma camada, em volta uma camada de gás, né? Gás ozônio. E desde a primeira fumaça, da primeira lenha que foi queimada na história, ela está aqui. Ela está entre nós aqui. Né? E não tem lixo, não tem jogar fora, porque está tudo dentro, né? Está tudo dentro do nosso ambiente, né? E aí tem muitas empresas que passaram a vida aí degradando o meio ambiente, plantando soja, sabe, usufruindo bastante os recursos naturais, né? Coletando minério. Aqui, sai daqui para o aeroporto aqui pela Águas Claras. Tem uma cascaleira ali, né? Então, de quando eu cheguei aqui em Pará há 10 anos até hoje, a gente vê o tanto que já foi ali, que já foi cavucado ali, que já foi tirado cascalho ali, bastante mesmo, né? Então, direto eles estão ganhando multa aí do meio ambiente e tudo mais. Então, o que acontece? Uma pegada das empresas atuais, né? Apesar de ser necessário, importante, por questão ambiental mesmo, está sendo um plano de negócios mesmo, no sentido de conseguir algum tipo de benefício, algum tipo de retorno fiscal, né? Quando está presente no projeto de produtividade de uma determinada empresa, está presente a forma que a empresa vai fazer amenizar os seus impactos ambientais, né? Então você vai nesses frigoríficos, quase todos, eles gastam muita água e essa água normalmente ela volta lá para o leito do rio, mas eles fazem antes de jogar lá, fazem o tratamento daquele esgoto, né? Isso aí já garante para as empresas uma pontuação interessante no que se refere aí à responsabilidade socioambiental dessas empresas, né? Então, seja, gente, a ementa seria essa situação que a gente precisa estudar. E eu tenho, então, como objetivo geral, apresentar
para vocês, olha lá, vários critérios de avaliação de projetos de investimento. Então, você vai analisar o projeto, né? E estou pensando, você tem o dinheiro e você está procurando uma empresa para investir. A empresa te dá o projeto. Para quê? Para você analisar e avaliar a viabilidade daquele projeto, né? Aí você vai olhar, qual que é o prazo do payback? Qual que é o prazo? Eu vou dar esse dinheiro, vai ter os retornos. Qual que é o prazo que eu vou ficar com esse dinheiro? Vou receber dinheiro de volta. Qual que é a taxa de atratividade? Qual vai ser o ganho capital que eu terei ao longo desse tempo com esse investimento realizado? Entendeu? Então, critérios de análise. Às vezes, tem algum tipo de negócio que só o payback já basta. Só de você pôr aquele dinheiro ali, participar daquele negócio e saber que aquele dinheiro vai voltar num determinado prazo ali, já pode entrar aquele negócio. Porque pensando aí, qual que é a forma de investir hoje mais garantida, que você não corre risco quase nenhum? Hoje não, ela é antiga. Aonde você pensa em colocar um dinheiro, se você tiver um dinheiro para colocar, para investir, aonde você colocaria esse dinheiro e você poderia ficar bem tranquilo que está tudo de boa, que vai receber aquela taxa e vai receber aquele retorno? Poupança. Poupança. Se você não sabe o que fazer com o seu dinheiro, se você está com medo, põe na poupança. E lá vai render uns 0,6% ao mês, né? Agora, se você quer ir lá para o mercado de ações, você tem uma chance aí de retorno de uns 8% ao mês, uns 10% ao mês, né? Aí tem todo o risco da flutuação do mercado, principalmente ações, né? Ou, se você tiver aí bala no revólver, vai ser a agiota, né? Tem a agiota emprestando a 15%, né? Então, ou seja, é uma forma de investir, mas a chance de não receber é grande e é perigoso ter que matar alguns e tal, né? É uma forma de colocar o dinheiro para circular no mercado econômico, né? Enfim. Mas aí, assim, do mercado de ações à poupança, você tem uma série de possibilidades de aplicação do dinheiro. Pode ser junto ao banco, pode ser junto às empresas, né? Tem uma série de possibilidades aí. E aí vai fazer as análises, né? A análise de risco, análise, enfim, das análises que precisam ser feitas. Então, são esses critérios que a gente pretende ver, né? Uma metodologia do conceitos, né? Metodologia e conceitos envolvidos nesses projetos e nessas análises que precisam ser feitas, né? Então, ou seja, olha só, não só entender, mas tentar habilitar você na condição de gestor, né, a elaborar um projeto de investimento, a analisar com segurança o projeto de investimento na sua área de atuação, no seu negócio, na sua produtividade. E, né, tecnicamente aí te dá uma visão crítica de projeto de investimento nas áreas do seu local de trabalho. Então, ou seja, a gente vai pensar aqui que a gente não pode pensar aqui que você vai ser apenas um contador, né? Vai ser que vai simplesmente, antigamente no meu tempo, né? Comprava lá a Gazeta Mercantil, um jornal, e só interessava saber ali o valor do dólar, o valor da arroba do boi, né? O valor, sabe? Hoje em dia você já está em uma forma mais evoluída, mas eu conheço muitos contadores que estão na mesma. Chega lá, senta diante do programa, um programa ali que ele não tem nem que pensar em cálculo e tchap, lançando nota e abrindo empresa, fechando empresa e fica aquela coisa muito ali. A questão aqui dentro da formação e da própria FAI é pensar que os senhores, contadores, administrador de empresa, economista, gestor no modo geral, bom, na condição de se tornar gestor, né? De trabalhar na empresa para além daquilo que você tem como profissão, mas de fato entrar no mundo dos negócios, né? Te garantir condições de entrada no mundo dos negócios. Então, meninos, é isso no que se refere a essa apresentação. Eu já falei da minha apresentação e aqui a apresentação da disciplina. Agora seria a hora de vocês participarem, né? Vocês aqui, vocês lá em casa,
né? O que chamou sua atenção? O que de tudo que eu falei está muito, assim, que você acha que vai ter um pouco mais de desafio, né, na hora de enfrentar? Como é que estamos aqui nessa apresentação inicial da disciplina? Quais são suas Para mim, tá expectativas? tranquilo, professor. Tá tranquilo, né, Bruno? Mas, assim, no É. sentido, assim, de tudo que a gente apresentou aqui, o tranquilo dá para a gente encarar isso? Ou tranquilo no sentido, não, eu já conheço esses elementos, eu já estudei isso. Como é que é isso aí? Você poderia explorar um pouquinho melhor? Tem algumas coisas que eu conheço. E dá para encarar as outras. Certo. Muito bem. Eu acho que a parte de explicar o jogo, é ninguém lembrar. Essa parte do pandemia, que a gente viu que só já, Uhum. uma parte da aplicação mesmo que a gente teve, esse tema, por exemplo, meio atrás, Certo. uma matéria que a gente teve. Pessoal, vocês escutaram o que o Igor acabou de falar? O computador captou a voz dele? Muito baixo. Muito bacana. Ele só está falando que os conhecimentos de matemática financeira que foi estudado já tem um prazinho, né? Já tem um tempo no início do curso e que talvez agora, se for preciso usar, vai ter que dar uma retomada, uma relembrada aí. Eu queria perguntar, vocês que estão aqui online, já está aqui pessoas do sexto período, do sétimo e do oitavo período ou ainda não? Eu acho que tá. Eu sou do oitavo. Certo. Aqui vocês todos são do sexto? Todos os sexto período. Você é do sétimo. Pois é, do sexto está faltando alguém que você sabe que não está aqui? Aqui online, gente. E Emilaine. Emilaine, você é de qual período? Emilaine, está ouvindo? Luciene. Luciene Marques, você é de qual período? Oitavo. Oitavo. E você, Amanda Silveira? Eu sou do sétimo, professor. Sétimo. Qual que é o seu nome? Eu, João Vitor. João Vitor. João Vitor também aqui do sétimo período. Vitória, você é de qual período? Do sexto? Sexto período. Sexto. Mirelle, você é de qual período? Mirelle não está nos ouvindo. O Marciel, você é de qual período? Sou do oitavo. Oitavo também. O Nélio disse que é do oitavo. E Letícia Alves? Do oitavo. Oitavo também. Aqui, qual que é o seu nome, moça? Camila. Sexto. Certo. E o senhor? Hã? Eliaba eu também te conheço, né, Eliaba? Agora, de qual período? Sexto, né? E o senhor? Matheus. Sexto, certo. E o Igor do sexto. Certo. Então, meninos e meninas, vamos observar aqui agora um elemento para a gente começar, nesses 10 minutos que nos restam aqui, o que eu vou, na verdade, só anunciar o que nós faremos na aula que vem. Né? Nós não vamos entrar muito agora, por conta da questão de dinâmica mesmo, a gente vai começar e vai ter que quebrar logo aí a questão. Né? Então, ou seja, quem está em casa aí, sempre eu vou estar postando no grupo da disciplina. Quem não entrou ainda, procura a gente entrar, né, para a gente trocar as ideias e o material. E isso vale para quem está presencial aqui também. No grupo da disciplina, eu vou colocar o link da postagem da aula do dia. E aí tem aí o link para entrar aqui na aula, clica aqui para entrar na aula online ao vivo, né? E sempre eu vou colocar aqui o objetivo da aula e logo depois um roteiro, mas especialmente eu vou deixar o material, certo? Essa parte 3 aqui, por exemplo, é o material que nós vamos conversar na semana que vem, pensando aí nas partes, né, nos elementos que fazem parte de um projeto de investimentos. Então vai ser naquele momento lá na aula que vem. Agora eu queria fazer com vocês aqui uma dinâmica, né, mesmo que o nosso tempo é um pouco curto,
uma dinâmica para a gente pensar aqui nos nossos medos. Né? Todos nós temos algum tipo de medo, temos algum problema no sentido de nos organizar mesmo, né? Na questão de... Eu acho que não vai transmitir aqui o som, né? Não foi pontinho como é que é o som. Ah, tá, porque eu tenho que mudar aqui. Então, e aí vamos ouvir uma música aqui e depois vai pensando em vocês qual que é. A pergunta é: qual que é o seu sonho e qual que é o seu medo? E aí eu gostaria de ter uma participação de vocês nesse sentido antes da gente encerrar essa aula aqui hoje, certo? Então, se vocês aí em casa não estiverem ouvindo o som, só dá um grito aí que a gente tenta mostrar para vocês. Rai, Zupa, Terra, Menino. Pra gente. Um beijo. Obrigado. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Então, podemos ver aí essa letra, né? Ontem um menino que brincava me falou. Hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que este tempo vai passar, não se desespere e nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do céu brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. E aí, qual que é o seu sonho? E qual é o seu medo? Ou qual é o seu sonho? Ou qual é o seu medo? Nós estamos aqui numa disciplina diferente daquelas que talvez você faz no seu dia a dia, no seu curso, né? O que você sente agora vontade de manifestar sobre a disciplina, ou sobre essa forma que nós estamos tendo aqui de retorno parcial das pessoas para dentro da FAI, essa condição que alguns estão mantendo de ficar lá em casa assistindo às aulas pelo aplicativo? Quem gostaria de se manifestar nesse sentido? Como nós estamos? Estamos com esperança? Estamos com medo? Estamos com desejo? Qual que está a situação de vocês aí? Ou nossa situação? Em uma palavra, Mateus? João Vitor. Uma palavra, o que você descreve esse tempo de retorno aqui? Como vocês, o que você sente? Vai pensando todos vocês, uma palavra só para alívio. Ótimo. E aí, Igor? Uma palavra ou Persistência. Persistência, a Mirella está falando aqui.
Superação. O Igor acabou de falar. Desculpa, esperança? Camila? Camila acabou de falar esperança. E você, Eliabe, o que você está sentindo aí? Vamos lá, pessoal online aí. O que vocês estão pensando também? Que palavra definiria esse retorno da forma que nós estamos tentando retornar? Aqui que nós estamos tentando fazer. Hã? É lá fora, né? Superação. Superação, Marcelo. Bem. Acho que é isso, né? Palavras positivas que a gente só ouviu aqui. Podíamos ter ouvido palavras muito negativas, sem dúvida, né? Mas, gente, nós vamos encerrando por agora, então, né? Como eu disse para vocês, assim que terminar a aula, eu baixo essa gravação, vou jogar lá no blog, nesse que eu mostrei para vocês. O link vai ser publicado lá no grupo, assim que todos entrarem, e a gente vai seguindo aí para frente essa questão. Então, antes da aula, eu já vou postar, e lá vai estar o material. Para a aula de semana que vem, é o mesmo que nós temos nessa postagem, porque tem aquele texto que nós vamos trabalhar na semana que vem, tá? Então, eu quero só dizer que é um prazer estar aqui. Eu espero que nós vamos ter um grande sucesso de trabalho, trocando experiências, trocando informações e conhecimentos. E eu espero que todo mundo fique bem, continuemos bem e que tudo dê certo, ok? Então, boa noite a todos, tudo de bom. Vamos encerrar aqui a aula, então. Boa noite, cara. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.